programa de hoje fala sobre o exercício da advocacia no campo das leis de incentivo à cultura e ao esporte. Viemos conversar com um advogado constitucionalista que milita nessa área. Leonora Benvenuto trabalha com esporte há 25 anos, está se formando em Direito, se interessou pelo assunto e veio descobrir mais sobre essa carreira. Com quem a gente vai conversar, Leonora? Alessandro Ajous, advogado. Enquanto a gente vai até lá, você descobre o que outros estudantes querem descobrir sobre essa carreira. Na esfera pública, esse advogado pode trabalhar em que órgãos? Qual a faixa de remuneração de um advogado constitucionalista? Onde estão os melhores cursos para trabalhar na área? Todos os ramos do direito têm como fundamento a Constituição Federal, mas existe um advogado especialista em analisar e interpretar normas constitucionais consideradas leis supremas de um Estado soberano. Ele é conhecido como um advogado constitucionalista. Ele lida com direitos públicos fundamentais e ajuda a delimitar o exercício de poder estatal, contribuindo sempre para a plena administração da justiça. Olá, doutor Alessandro, tudo bem? Tudo bom. Eu sou a Neila. Eu sou Leonora. Prazer recebê-las aqui no nosso escritório de Brasília. E você, obrigada por nos receber. Me diz uma coisa, o que faz um advogado constitucionalista? O que faz ele diferente dos outros advogados que também têm a Constituição como base para o seu trabalho? Bom, o advogado constitucionalista, ele coloca sempre na sua atuação diária a Constituição como foco de interpretação das normas jurídicas em geral no Brasil, né? Então, um caso por ele resolvido, ele sempre procura um amparo na Constituição para poder conferir uma solução estratégica. Ele é um especialista em Constituição? Diria que sim, porque ele necessariamente tem que ter o conhecimento de toda a redação da Constituição Federal Brasileira, que atualmente é de 1988. Agora, traz facilidade para ele lidar com outras áreas do direito, por conhecer a fundo a Constituição? Sim, com certeza, em diversas áreas. Por exemplo, princípios aplicados ao processo, organização do Poder Judiciário, competência dos juízes, competência do Presidente da República e, no nosso caso específico, as questões culturais e esportivas, né? Mais direcionado às leis de incentivo. Como é que você chegou aqui? Bom, eu tenho um histórico de atuação no serviço público, em outros escritórios de advocacia, atuei em diversas áreas como licitação, contratos administrativos, análise de convênios administrativos, militei por quase 5 anos no contencioso judicial e eu senti a necessidade de mudar o foco da minha carreira e eu tive uma oportunidade aqui no Seisnic Quintino e Salinas Advogados, que é um escritório com sede lá em São Paulo. O que me foi mostrado por uma sócia que me entrevistou muito me desafiou e eu senti uma vontade muito grande de desenvolver um trabalho nessa área de incentivo ao esporte e incentivo à cultura. Alessandro, quem é o teu cliente? Geralmente é uma grande instituição que tem como foco, né, desenvolver projetos culturais e também desenvolver projetos esportivos, né, sendo que esses projetos eles devem ser montados com base em legislações específicas, apresentados a órgãos competentes, aprovados e executados com sucesso. Agora, eu como pessoa física quero montar um projeto de um show, eu posso procurar um advogado como esse para ele me ajudar a montar esse projeto? É possível. A legislação permite tanto a pessoa física como a pessoa jurídica montar projetos culturais, né? E, então nós oferecemos todo o suporte jurídico, né? Desde a montagem do projeto até o acompanhamento desse projeto, que vira um processo junto ao Ministério da Cultura, e até a execução completa e até a prestação de contas. Então, na verdade, a gente faz um caminho de início ao fim, exatamente trazendo todo o resultado que é esperado de um projeto cultural. De esporte também? De esporte também, no mesmo sentido. Hoje, as pessoas com necessidades especiais já participam das Paralimpíadas, está bem desenvolvido. Esses projetos também servem para essas pessoas? A legislação de incentivo ao esporte, que é a lei, pelo menos na esfera federal, a Lei 11.438 de 2006, ela prevê a questão do incentivo ao esporte, ao desporto e ao paradesporto, né? Sempre via de regra com uma conotação educacional e em alguns casos como exceção ao incentivo ao esporte profissional. Mas a regra é que se faça um incentivo ao esporte em caráter educacional
e a possibilidade de que deficientes físicos sejam contemplados com um grande projeto cultural. O Brasil participou pela primeira vez dos Jogos Paralímpicos em 1972 na Alemanha e conquistou a primeira medalha em 76 no Canadá. As conquistas foram aumentando e em 2008 a seleção paraolímpica brasileira conquistou 47 medalhas em Pequim, 16 de ouro, 14 de prata e 17 de bronze. Hoje temos atletas representando o Brasil em 20 modalidades. São beneficiados pela Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte, pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, pela regulamentação da Lei Agnello Piva, pela Lei Pelé e pela lei que institui o Bolsa Atleta. Alessandro Ajous tem 2 estagiários do 6º semestre do curso de Direito que auxiliam em todo o trabalho. João Ricardo e Alessandra Leite são fundamentais no escritório. João, como é que é esse trabalho de vocês aqui? O que vocês fazem? Basicamente, nós fazemos o acompanhamento de todos os projetos ligados ao Ministério do Esporte e Ministério da Cultura, e esse acompanhamento ele é diário, assim como protocolo, trabalho de protocolo, de ofícios e entrega de prestação de contas. E também tem esse trabalho de conversa com as secretarias, diferente da esfera do judiciário. O processo administrativo ele tem outras peculiaridades, onde você precisa estar diariamente falando, diariamente conversando com as secretarias, dos quais ocorre o trâmite dos projetos, e é basicamente isso. E os dois entendem de esporte e de cultura? Importante. Quando eventualmente um faltar, o outro poder continuar com o trabalho pro escritório, né? Pra não parar a coisa, né? Exatamente. Legal isso, né, Leonora? Eu queria saber o seguinte, você aprende como estagiária? Eu aprendi bastante, até porque a área é bem diferente. Então, se você tiver um interesse para estudar todas essas áreas junto com o direito administrativo constitucional, você segue em frente, vai dar tudo certo. E aí, como é que essa turminha te auxilia aqui? Todo mundo firme? É um pessoal competente, um pessoal doado ao trabalho, né? Cada um aí especificamente num segmento, Ministério do Esporte, a Alessandra, Ministério da Cultura, o João Ricardo, né? E eles me apoiam muito aqui, sem eles era impossível realizar o trabalho aqui no escritório de apoio ao escritório de São Paulo. Vamos ao intervalo e você aproveita esse tempinho para escrever pra gente. carreiras@stf.jus.br é o nosso e-mail.